Simcast no ar, hoje a gente está recebendo, eu diria que não é um personagem só, são vários em um só. Oscar Pardini, ele mesmo. Que prazer ter você aqui, rapaz. Obrigado. Quantas vezes eu me diverti te ouvindo no rádio, tenho o prazer de tê-lo aqui para falar um pouco disso, né? Obrigado. É um prazer estar aqui com você, Luiz, com o Alan também, que já é um amigo aí de bom tempo, e com você, que eu sempre digo que você que está aí, que é sempre a maior atração. Sem você a gente não faz nada, não teria feito, ninguém vai fazer. E vocês aí que estão acompanhando o Simcast, muito obrigado pela companhia aqui e estou à disposição que vocês quiserem conversar. Que maravilha. Que menino foi Oscar Pardini? Menino moleque. E como eu sou até hoje, graças a Deus, eu costumo dizer que não é que eu sou velho, eu sou moleque sênior. Porque eu vim de uma família, graças a Deus, muito bem morada. Eu tinha um primo que era um brincalhão, eu tinha outro primo que era músico sinfônico, eu tinha meu pai que era um tirador de sarro. Meu pai era primo do Fulvio Stefanini, mas claro que eu conhecia, estive muitas vezes com ele, mas eu nunca tive coragem de assim, pedir nada. Eu era palhaço mesmo, né? Sempre fui brincalhão, e eu comecei a trabalhar muito cedo, porque meu pai era de uma época, eu sou nascido em 58, então quando eu era criança ainda era uma época em que o ofício, para você que está assistindo e não sabe, não viu essa época, os ofícios tinham muito valor. Então você tinha um técnico contábil, ele era como um economista para uma empresa, ele era como um administrador de empresa. Você tinha um técnico em eletrônica, ele era como um engenheiro eletrônico. Né? Estou falando de uma era em que as mães perguntavam para a filha o que o namorado fazia, se tinha um ofício, né? Não é se o cara era engenheiro, etc. E meu pai foi um contato, trabalhou em várias empresas, começou a trabalhar muito cedo, perdeu o pai aos 6 anos, trabalhava no açougue com a mãe, na Lapa de Baixo, um bairro aqui em São Paulo, e começou a lidar com contas muito cedo. E meu pai se tornou um contador hábil, formado pela Escola Armando Álvares Penteado, que era ao lado das arcadas lá da Universidade de São Francisco, no Largo de São Francisco, e que equivalia na época a um curso de economia na FAAP. Meu pai trabalhou em várias empresas, até começar a ter a dele. Ele se tornou empresário do ramo têxtil. Ele tinha uma empresa grande, de um quarteirão no bairro da Lapa, em São Paulo. E nós estávamos numa ascensão plena, não deu tempo de eu ter uma infância financeiramente saudável, assim, sadia, né? Mas porque meu pai, nessa subida, veio a Revolução de 64. E aí, como aconteceu com milhares de empresários no Brasil, meu pai quebrou. E teve uma experiência lamentável, que o sócio do meu pai se evadiu e, quer dizer, antes da gente terminar, antes do meu pai concluir a subida, nós começamos a afundar. Amargou a descida. É. E sozinho, né? Subiu com o sócio. Desceu sozinho. Desceu sozinho. E você tem irmãos? A família de quantas pessoas? Eu tinha um irmão já falecido em 2015, tenho a irmã, a Cláudia, né? E o que acontece é que eu, em face disso, e eu queria ter a minha graninha para sair e tal, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos, fui office boy, fui arquivista, fui auxiliar de expedição. Não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu ensacava a peça, buchas ali, trabalhava de avental, uma sala... Metalúrgico? Metalúrgico, uma sala quente, sem ar, na época, ensacava a bucha, trabalhava de avental sem camiseta e na sexta-feira eu passava chão, querosene no chão do meu departamento todo, que era aquele tábua corrida, mas eu aprendi muito assim. Então assim, mas eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive paralelamente um bom humor. Sempre brinquei, fui advertido várias vezes pelos meus patrões por brincar. Imagina ser patrão do Oscar Pardini, meu. Fora de hora, né? O cara não para de criar um minuto. A gente ficou aqui 5 minutos esperando esse momento aqui, já ri pra caramba, porque cada história linda. E faz tempo que você vive mas isso que eu ia falar, demorei para chegar, porque na minha família, salvo esse meu primo Fulvio Stefanini, cuja história se confunde com a da TV no Brasil, ele começou junto com a TV. Eu tive o primo Evandro, que foi músico sinfônico, lamentavelmente, como todo músico sinfônico no Brasil, não conseguia sobreviver disso. Eu tive a Marília, que começou a fazer arte e teatro, também não andou. Tive tios que foram diretores do Teatro Municipal de São Paulo, Flávio e a Raquel, mas por amor à arte, não tinha nenhuma
referência bem sucedida. E eu ia muito bem na área de exatas. Então, quando chegou o momento de eu decidir, Conflito. Isso que eu queria saber, quando foi que o humor, né, passou dessa coisa espontânea, né, do seu dia a dia, porque você mantinha o Virar humor profissão, né? ainda, né, com dificuldades e tal. Quando foi que você falou assim, vou ganhar dinheiro com isso? Então, demorou, cara. Porque... Ganhar dinheiro mesmo? Não, porque em 1980 eu resolvi prestar para engenharia química. Né? Eu ia bem, eu gostava de física, eu ia bem na área de exatas. E eu prestei engenharia química, prestei matemática, engenharia química na Oswaldo Cruz, matemática na PUC, que era no Marquês de Paranaguá, e prestei a primeira turma de análise de sistemas na FASP, Faculdade de Administração de São O Paulo. humorista, olha o que ele prestou, né? Matemática, engenharia. Então, e aí quando eu peguei as três e optei pela engenharia. Só que começou aquela história assim, que tudo que tinha na faculdade, eu era o cara que acabava, eu era membro do diretório acadêmico, eu era o cara que acabava indo apresentar as coisas sempre. Não, Pardini, tem que ser você, tem que ser você. Então tinha show do Guilherme Arantes, show do Ivan Lins, show do não sei o que, era sempre eu era envergonhado. Eu tinha que ir lá apresentar, brincar, abrir o show, né? Então, fora isso, eu me apresentava na noite em São Paulo, comecei a me apresentar moleque, ainda menor de idade, e era uma coisa muito legal, né? Porque ia nos bares com a namoradinha, não pagava nada, comia, bebia, ainda saía com uma graninha, fazia uma moral. E aquela história de que tinham que te esconder porque você era menor de idade? Isso daí foi, eu participei, ainda moleque, do programa da Hebe Camargo, por telefone, na Rádio Capital, dando um trote na Hebe, como se fossem ligações vindas do Rio. Na época, os ícones eram o Martinho da Vila, o Ibrahim Suede, que era um colunista social, o Juca Chaves. Eu comecei a fazer e tal, e aí, nossa, quanta gente ligando para o programa hoje, não sei o que e tal. E aí o Edmundo Marguerito, que era o diretor da Rádio Capital na época, e era redator dos Trapalhões, ele ficou louco comigo, falou, meu, eu tenho que trazer você aqui para a Capital para fazer alguma coisa. Mas não deu. Mas acontece que na semana seguinte, eu fui participar ao vivo da Hebe. Ela tinha um programa chamado Capital Fim de Semana. Ela ficava o dia inteiro no ar. Uma parte foi feita de lá e outra parte depois passou a ser feita da casa dela. E aí, numa dessas participações que eu fiz, tinha um músico que ainda é vivo, era músico e diretor da gravadora Som Livre, produtor, chamado Carlinhos Borba Gato. Ele tinha uma banda chamada Original Stompers Band e tocava blues. E aí ele começou a me levar para fazer o intervalo da banda dele nessa casa de blues, que era um bar no Brooklyn chamado Barbadinhos. Né? E aí eu comecei assim, de uma casa para outra, de uma casa para outra. E menor de idade. Menor. E aí o do Barbadinhos, um cara me ouviu, que chamava-se Edson Zanforlin, que está vivo ainda, que era filho de um Zanforlin que apresentava, acho que era Roberto Zanforlin, apresentava um programa de esporte na cultura. Esse Edson Zanforlin era diretor de uma casa noturna, era um clube privê, para vocês terem ideia. Naquela época você não tinha... menor de idade. Você não tinha barzinho, não tinha balada. Hoje fala em stand-up. O que era esse show que você... Então, é isso que eu vou falar para você agora. E aí esse clube, o Ponto, era um clube privê, e tinha show toda terça-feira. Ele tinha 2 andares, ele tinha 2 ambientes, um tipo de música embaixo, um tipo de música em cima, e o outro que era nada, era uma danceteria. E o pessoal muito mais velho que eu, circulando por ali, bebendo e tal, e aí eu ia fazer o intervalo das atrações, né? Então eu me apresentei no intervalo do show do Toquinho, do Djavan, do American Graffiti, violinistas da Hungria, uma série de artistas bombados naquele final dos anos 70 para o começo dos anos 80. E eu sentava, eu pegava as notícias da semana, respondendo a sua pergunta do jornal, e fazia piada em cima dos fatos. E juntava com as imitações da época, que era o Ibrahim Suede, Martinho da Vila, o Juca Chaves, o Walter Abrão, Geraldo Bretas. Você imitava também? Imitava. Quem foi o primeiro cara que você imitou nessa época? O primeiro cara, eu me confundo de te dizer se foi o Juca Chaves. Ui, pela praia passear, lá se vai doce Julieta. Se de repente sobe o mar, vai molhar-lhe o joelho. Aí o pessoal fala, mas peraí, mas não rimou? Não rimou porque a maré estava baixa. Né? E o pessoal gostava muito do Juca, fazia o Ibrahim Suede também, que era um colunista social. Ademande leve, que tutu não cai do céu e cavalo não desce escada. De leve. Né? E fazia paródia, e aí eu fazia uma paródia, tinha um cara que tocava violão e eu cantava.
né? E aí... E você que criava a paródia? Eu que criava, sim. E de uma semana para outra o show tinha que ser totalmente diferente. Era um puta trampo, entendeu? Porque não era que nem hoje. Você faz show toda hora e você testa 2, 3 piadas novas por show e vai acumulando se elas são boas. Não, naquela época não tinha show com essa... Não tinha tantos lugares. Sim. Era aquele lugar e aquele lugar na semana seguinte, aquele lugar na outra, aquele lugar na outra. Então, assim, era uma experiência maluca. E aí eu fui fazendo a noite de São Paulo, da época áurea, que começaram a abrir os barzinhos, né? Henrique Schalman, tinha o Quincas Borba, La Sorella, Trago Nosso de Cada Noite, o Sino, restaurante o Sino, que era de pizza frita. E aí eu fazia Moema, fazia Morena Bar, Snug Bar, eu tinha uns amigos que tocavam na noite. Que memória. Eles mesmos me chamavam para falar, vem fazer o intervalo da nossa banda, para cobrir a gente no intervalo e tal. E aí eu ganhava grana do bar e ganhava grana da banda. Né? E comia e bebia de graça. Comia e bebia de graça, entendeu? Então para mim era uma época muito legal. Então eu não lembro de ninguém nessa época, porque a única atração da noite eram os crooners, que chamavam, que eram os músicos. Não tinha ninguém contando piada, era uma ousadia. Então era um estouro, porque o cara de uma casa noturna ficava sabendo, me chamava, que era o que tinha de diferente. Em 1981, eu estava fascinado pelo negócio e eu recebi, estava ainda na faculdade de engenharia, tinha um cara já saudoso, lamentavelmente, que era o Miranda, um amigo meu, e o irmão dele apresentava um programa de esportes amador na Rádio Boa Nova de Guarulhos, que era o Antônio Miranda. E aí ele me levou a fazer umas participações, ele falou, você precisava ter DRT para você ficar comigo aqui em mais programas. DRT é a sua regulamentação de radialista. Naquela época, 1981, você só tinha como ter a DRT se você fosse bacharelado em comunicação, ou o único curso no Brasil, que era ministrado pelo Colégio do Carmo, na Ponta da Praia, e era reconhecido pela Delegacia Regional do Trabalho e dava DRT. Só que você tinha 60 vagas e vinha gente do Brasil todo fazer esse curso. Então você tinha locutor, apresentador e animador, que foi o que eu fiz, tinha operação técnica e tinha produtor de rádio e TV. Eram as 3 áreas. E eu lembro que eu fiz um vestibular, parecia aquele filme Flashdance, né? Fama. Você tinha uma bancada de jurado, então tinha uma fonoaudióloga, tinha um jornalista, que era o Vicente Aires, tinha um outro que era o Walter Sampaio, 2 ex-diretores da extinta TV Excelsior. E era assim, o exame era assim, o cara dava um texto para você. Aí o cara fala, lê em forma, e tinha a bancada na frente. Então o cara fala, agora você vai ler esse texto como notícia. Tá, ok, agora você vai ler esse texto coloquial. Agora você vai comentar. Aí tinha um outro teste que os caras colocavam um jogo de futebol para você comentar, eu e mais um. Que na minha turma era o Paulo Russo, que depois estava tirando a regulamentação porque ele comentava vôlei com o Luciano do Vale, um programa Esporte Total, que era de domingo na Bandeirantes. E aí o teste era assim, então tinha um jogo de futebol ou um jogo de vôlei. E o cara era o narrador, eu era o comentarista. E eles apagavam o vídeo. Apagavam o monitor e você tinha que segurar. Eles não falavam quanto tempo você tinha que segurar. Entendeu? Aí tinha que falar, qualquer coisa, hein, Paulo? O cara exatamente, Padrinho. Você viu aquele lance, não sei o quê, e tinha que segurar. Você só parava de falar quando o cara dava sinal. Então eles avaliavam dicção, avaliavam entonação, criatividade, interpretação e dinâmica. Eu lembro que fiz era uma bancada examinadora. A gente chamava de bancadão. Aí passei, entrei em segundo lugar no curso e saí em primeiro lugar. E o curso era todo sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Parava 1 hora para almoço. Então eu saía daqui 5h30 da manhã, ia para o terminal Jabaquara, pegava o ônibus para Santos, e uma turma grande, era muito divertido. Né? E eu teria a regulamentação lá. Depois, bem mais para frente, quando eu comecei a trabalhar mais na noite, ter mais contato com a TV, porque dentro desse curso eu conheci Vânia Sarmento, que era a produtora executiva do programa Flávio Cavalcante. E com as brincadeiras lá, ela ficou louca comigo. Ela falou, pô, o Flávio tem que te conhecer. Certo? E aí eu fui lá, conheci o Flávio, conheci o empresário do Flávio, que se tornou um irmão meu, já é saudoso, Newton Andrade, e fui convidado a participar do Festival Nacional de Humor. E fui para a final e ganhei. E aí assim eu tive outros episódios, eu comecei a entrar em conflito. Né? Então eu estava com 2 anos e meio de engenharia química,
Cheguei para os meus pais e falei, olha, eu não estou aguentando de vontade de trabalhar no meio. Eu vou prestar comunicação, se eu pegar, eu vou trancar a engenharia, se eu não pegar, eu vou continuar. Mas foi bacana, eu estava com medo, meus pais me deram todo o apoio. Né? E aí eu prestei, ironicamente, eu fiz 2 anos de cursinho para entrar em engenharia. Aí eu prestei primeira turma de rádio e TV da FAP, primeira turma de rádio e TV da USP, eram 50 vagas cada um, né? E prestei jornalismo na Casper Libero, eu peguei as 3. Só que a FAP era de manhã, a USP era de tarde, e só a Casper era de noite, eu tinha que continuar trabalhando. Então eu optei pela Casper, porque as outras 2 eu não consegui passar para de noite, e a Casper era jornalismo. Aí eu fiz jornalismo, simultaneamente eu fiz o inglês básico, né? Tinha um trampo que não tinha absolutamente nada a ver, eu era secretário executivo do Rotary Internacional, porque foi o emprego que apareceu. Quando eu perdi o emprego de metalúrgico, foi o que apareceu, fui lá, aprendi, abracei, porque eu tinha que pagar a minha faculdade. E eu ganhava assim bem pouco. Não é que eles pagavam mal, mas era o compatível com o que o clube podia pagar. E era uma coisa assim que eu morava nas Perdizes, eu ia para Barra Funda trabalhar, e da Barra Funda eu ia para a faculdade a pé, e às vezes eu voltava de ônibus ou voltava a pé mesmo. Porque se eu tivesse que pegar ônibus todo dia para toda a minha locomoção, não ia dar o dinheiro. Não dava para pagar a escola. E quando que vira a chave e entra o humor de fato na sua vida e o rádio também? Quando é que você começa a ter contato com o rádio? A gente, quando a gente tem o ímpeto de, como acontece em qualquer profissão, uma coisa que você ama, que você tem um tesão, você não fica acomodado de estar fazendo uma coisa ou outra, você fica correndo atrás. Nesse tempo todo que eu não fui um profissional de rádio, eu fiz vários testes. Lamentavelmente, mas de certa forma, construtivamente, fui recusado em todos. Teste de rádio? De rádio. E você procurava o quê? Humor? Humor. Aí eu ia, por exemplo, na Transamérica. Aí a Transamérica falou, não, mas esse negócio de fazer humor não é nossa linha, nós não temos. Ia na Rádio Cidade. Não, mas aqui a gente só toca música, o horário forte é o romântico, vale a pena ouvir de novo, no meio-dia. Então, e quanto tempo demorou a busca e quem abriu a primeira porta? Então, é isso que eu vou te falar agora. Durante esses vários testes, eu era apaixonado por um programa de rádio chamado Show de Rádio. Ele tinha os personagens e tinha imitações nos intervalos de futebol. Ele acontecia depois das rodadas de futebol. Mas é aquela coisa de moleque, né? Para mostrar que eu sabia fazer, eu ficava imitando coisas que eles tinham, na verdade. Pouca coisa eu fazia que não era o que eles tinham. Então, eu nunca passei. Eu fiz 2 ou 3 testes e eu nunca passei. Eu fui passar mais adiante, um dia que, já fazendo a Casper Libero, a faculdade de jornalismo, eu conheci uma amiga chamada Ângela, e ela era vizinha de um cara que era apresentador na TV Bandeirantes, fez muito sucesso no jornalismo, e tinha vindo do Globo Rural, ele chamava-se Rafael Moreno, ela era vizinha de porta dele. Ela falou, vou te levar para conhecer o Rafael. Pô, vou te levar para conhecer o Rafael, porque ele é amigo ele tem acesso na Bandeirantes e tal. E aí esse Rafael me colocou para fazer, me recomendou de novo para fazer um teste. O show de rádio já estava na Bandeirantes, porque ele tinha vindo da PAN. E tinha um operador de rádio que está me falhando a memória agora, mas que eu fui lá fazer o teste, o cara ficou doido, porque além de fazer as vozes... Você lembra como foi esse teste? O que você fez nesse teste? Eu fiz o Martinho da Vila, que era uma paródia de um comercial da Tramontina. Faz um pouquinho. Canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar. Se levar a Tramontina, sua faca vai cortar. Era um negócio assim, era uma brincadeira. E aí eu fiz vários outros da época, como eu já falei para vocês, Ibrahim Suede, Juca Chaves, Walter Abrão, fazia o Zé Silvério, narrava futebol. O Zé Silvério é sensacional. O Zé Silvério é demais, né? Ele não é que ele parou, porque faz muita falta no esporte. Né? Eu sou fã do Zé Silvério. Então, e aí o que acontece é que o Ciro Jatene, que era o melhor do show de rádio, que era o Coringa, que fazia a maioria das vozes, estava saindo. Estava saindo, não me lembro qual era o motivo. E aí, eu não me lembro, alguma coisa, Nogueira, o operador, já saudoso, chamou o São Gerardo para ouvir, falou, ouve o teste desse cara aqui, que é muito bom. E aí... E era gravado em fita? Era gravado em fita de rolo. Aí eu cheguei uma noite da faculdade, eu era bem boêmio, de sexta para sábado eu gostava da noite mesmo. Aí cheguei umas 3 horas da manhã, meu pai estava fumando na sala, sentado no canto.
Aí eu falei, por que você está acordado ainda? Ele falou, não, porque eu queria te dar uma notícia, porque o San Gerardo ligou aí que você foi aprovado no teste e que você começa domingo. Né? Domingo? Assim, só apenas isso daí. Era uma sexta-feira. Aí ele tinha me deixado o telefone do San Gerardo e liguei e fui pela primeira vez para a Bandeirantes, sentei lá com os textos e tal. E o San Gerardo passei a ser meio menina dos olhos, né? Dele. Eu lembro que ele tinha um carro, um Puma GTB na época, era motor de Opala, e tinha um MP Laffer. E eu morava perto dele, eu ia a pé para a casa dele, e o que acontece? Ele fazia compra de mercado e levava para o filho dele no Morumbi, antes do programa, que era o Pilico, que hoje é o Dr. Carlos Alberto Pastore, que é uma das maiores referências de cardiologia do Brasil e do mundo. E aí, várias vezes eu ia na casa do San Gerardo e ele falava, bicho, pega aí o que está no porta-mala e leva para o Pilico. E volta aqui, pegava o carro do San Gerardo, ia lá para a casa do Pilico levar as compras. E voltava, pegava o San Gerardo na casa dele e ia dirigindo o carro dele para Bandeirantes. E até a primeira vez que ele foi mostrar onde era a casa do Pilico, chegamos lá, eu lembro, nunca esqueço isso aí, eu cheguei lá todo envergonhado, né? Ele falou, Pilico, esse daqui é o Oscarzinho, é o nosso novo Ciro Jatene. O menino é bom, não sei o quê. E assim, o próprio San Gerardo começou a dar uma força. E ele te deu abertura para criar, etc. Sim, deu, e eu lembro que eu cheguei para ele, eu trabalhava no Rotary Club, eu falei, Sanja, eu vou pedir a conta do Rotary, porque eu fui registrado na Bandeirantes, e quando eu fui registrado, foi o meu primeiro registro em carteira profissional, como radialista, eu falei, vou pedir a conta no Rotary. E ele falou, não, bicho, não faz isso daqui é só um bico, hein? Não dá para viver disso, não. Eu falei, mas eu vou abraçar, eu vou fazer porque é o que eu gosto, vai dar certo e tal, tal. Ele ficou puto comigo quando eu pedi, porque eu pedi mesmo a conta. Né? E foi muito engraçado, porque aí o pessoal do Rotary, que ouvia o show de rádio, começou a me chamar para os... Eu fiquei 3 anos e meio como secretário executivo, e o Rotary Clube de São Paulo, Tatuapé, Barra Funda, Santa Cecília, o Higienópolis, que é onde ficava o governador do distrito Rotário, todo mundo começou a chamar. Eu era tímido, né? E os caras me punham lá na mesa do conselho, da direção. Não dá para acreditar que os caras Pardini era tímido. Achei que ia ficar lá de terno. E os caras falavam, não, nosso ex-secretário executivo... E o que você fazia no Rotary? Eu era secretário executivo. Não, mas nessas contratações aí depois, nesses eventos. Eles pediam para eu imitar, para eu contar piada. Eram as coisas que eu fazia na época, né? E era engraçado. Porque sempre nas reuniões rotárias, tinha os visitantes de outros Rotary Clubs. Então, esses visitantes de outros Rotary Clubs via, no final da reunião me chamavam, vem cá. Vai no meu também. Você vai no meu, Então, começou assim, aquela história. E aí, você já estava acostumado com isso, porque lá no barzinho também era assim, né? Você fazia lá, o outro chamava. Exato. E aí, o que acontece? Dentro do Rotary Club tem uma coisa chamada classificação rotária. Então, tinha um representante em cada segmento. Então, você tinha um médico, você tinha um administrador de empresas, você nunca tinha 2 caras no mesmo segmento. E eles queriam que eu me tornasse um rotariano, porque um dos Rotaries que eu trabalhei, que era o Rotary Clube de São Paulo, Santa Cecília, teve entre os membros deles o Carlos Miziara, que foi um grande ator, está vivo ainda, inclusive trabalhei com ele na Praça Nossa, e teve o Manuel de Nóbrega, que além de maçom, era rotariano. E aí os caras falaram que queriam resgatar, porque nenhum dos 2 clubes que eu trabalhei tinha ninguém de rádio, nem de TV, nem de teatro. Mas, não era muita formalidade para minha cabeça. Não dá. Eu tive vários assédios, né? Mas eu não... E a partir daí você começou a viver da arte. Então você é um cara que vive há mais de 30 anos da arte. Sim. Agora, assim, não é vocês pensarem, artista, é fama, é sucesso, é grana. Não é. Eu vou definir para vocês uma coisa que eu falo para todo mundo. Tem muita gente no meu Instagram, nas minhas redes, e as mães principalmente, entram e falam, como é que eu faço para minha filha ser famosa, para minha filha ser conhecida? Ou o cara entra, Pardini, como é que me ensina aí, como é que eu faço para fazer sucesso? Eu sempre explico para as pessoas que há uma distinção, né? O sucesso é diferente de fama. As pessoas confundem muito uma coisa com a outra, né? A fama, você pode ter um traficante, um bandido, uma prostituta, um corrupto, o cara é famoso pelo que ele faz de mal. Agora, o sucesso é você
ser bem sucedido. reconhecido e o máximo possível pelo que você faz. Então não importa se você é médico, engenheiro, arquiteto, desenhista, ator, escritor, o sucesso é diferente. E a caminhada do sucesso, o tempo de permanência do sucesso, de reconhecimento do teu trabalho, é que vai te avalizar para um dia na sua vida você chegar num degrau e falar, olha, eu vou para a sua empresa, só que eu quero tal. Então, o desafio maior eu sempre digo isso, não é você ser melhor do que ninguém, não importa o teu segmento. O maior desafio da vida é você ser melhor que você mesmo todos os dias. Porque chega uma hora que você cansa de evoluir. Você não pode cansar. Você tem que estar sempre abaixo, estar sempre humilde, ter sempre pequeno para você enxergar a possibilidade de crescer. Porque as pessoas que falem, que acabam na sua carreira, acabam de forma precipitada, são exatamente aquelas que se acham no determinado momento já o suficiente para parar de crescer. E você não, você está sempre se superando. Eu tenho 63 anos e o pessoal do café até me zoa muito, porque, por exemplo, a gente está agora em cartaz no Teatro Itália, em São Paulo, com o espetáculo Café com Bobagem, OnlyFans, primeiro show de humor assintomático do mundo. Se você não der risada, está dentro da proposta. Mas você vai rir bastante, vai se divertir, aproveitar e convidar você, tá? E, aliás, a partir de hoje, enquanto a gente estiver em cartaz, vou deixar com vocês aqui uma bomba na mão de vocês. Vocês podem sortear entre a pessoa que estiver assistindo aqui de São Paulo, evidentemente, 2 pares de ingressos por semana e vocês me passam os nomes e essas pessoas vão poder assistir. Obrigado, hein, o espetáculo, tá? Então, toda terça-feira, todo sábado, 23 horas, Teatro Itália, na Avenida Ipiranga 344, embaixo do edifício Itália, com esse espetáculo, classificação 14 anos. Mas voltando ali, o pessoal usou, mesmo com tanto tempo de carreira, eu faço o meu texto, eu ensaio a exaustão. Então, mesmo antes de começar o show, por mais que eu saiba o meu texto, você ensaia. eu me tranco em algum lugar, nem que seja no banheiro. E passo. Você não tem ideia de quanta coisa você já criou. Não dá. Mas é legal, você tem que fazer isso porque você passa para um estágio de piloto automático. Entendeu? Então, durante o show, uma coisa muito comum para atores, especialmente humoristas, é o público brincar e o cara ficar puto, porque ele perde a concentração e sai. Às vezes ele não consegue voltar onde ele estava. E dá um branco, e o cara fica desesperado. E quando você ensaia a exaustão, é tão automático quanto você dirigir um carro. Sabe, você troca a marcha, você olha no espelho, você está ouvindo o rádio no carro, você não está pensando no que você tem que fazer, é automático. Então, quando você ensaia bastante o texto, é a mesma coisa. E para mim, já que a gente está falando em crescimento, eu tenho essa postura, porque para mim, quando eu vou para o palco, não importa quantas pessoas tem do outro lado, importa que aquelas pessoas reservaram um tempo, se programaram para te ver, pagaram, estão ali para rir. Então, se tiver 5, 10, 100, 500, para mim o compromisso é o mesmo, de oferecer para essas pessoas o meu melhor. E para mim, cada vez que eu estou num palco de um evento, de um teatro, da TV, é como se fosse a primeira grande chance para mim. Na minha cabeça eu não posso errar. E se eu errar, eu tenho que converter. E você interage bastante com seus fãs, nas redes sociais, agora todo mundo te encontra, né? Você costuma responder, você tem tempo para isso? Eu não tenho muito tempo, eu respondo tudo, só que eu demoro um pouco. Demora um pouco, né? E as pessoas, muitas delas não acreditam, né? 99% dos artistas de qualquer segmento não fazem isso. Se surpreendem. E aí quando a pessoa, por último, fala aí, pode falar quem é que está respondendo, tal. Aí eu pego e mando a minha voz, falando, ô amigo, sou eu mesmo, entendeu? Você está convencido agora, faça um Silvio, fala, é aquelas coisas, não acredito, tal. Então é muito comum eu receber convite para festa, para boda de prata, aniversário de filha, de 15 anos, casamento, de gente que eu não conheço, porque eu respondo para os caras e o cara eles fica doido. Né? Eles ficam... Eu ia agora em fevereiro, eu ia numa festa de 15 anos da filha de um fã. E eu falei, eu vou, você não fala para ela que eu vou, mas eu não vou ficar na festa. Eu vou para conversar com ela, tirar foto com vocês, brincar 5 minutos e vou embora. Lamentavelmente eu não pude ir, porque calhou numa noite que eu tive um compromisso e eu pedi desculpas a ele, não fui. Mas já fiz isso antes. Já fui em lançamento de livro de gente que eu não conheço, de rapaz tetraplégico. Já é comum eu ajudar associações que estejam ao meu alcance, desde que eu cheque antes, porque eu já quebrei a cara.
Uma vez eu fui ajudar, fiz um apelo grande para uma menina que precisava supostamente tirar um... É uma história bem criminosa, isso é bem triste. Precisava tirar um tumor do cérebro. E aí tinha a foto, recebi foto, menina com a cabeça enfaixada, tá? Evidentemente, como qualquer ser humano que tenha no mínimo 5% de alma humana, eu fiquei muito impactado, né? E comprometido com a causa, né? E aí eu arrumei o SBT, que foi lá cobrir, tentou contato com a mãe para tentar ajudar, lancei a campanha, fiz link de arrecadação, vaquinha da menina, né, e tal. E depois, lá na frente, eu soube que a mãe dela, da criança, se suicidou, porque entre os contribuintes, os colaboradores, tinha um senhor lá acho que era de Goiás ou Paraná, que tinha uma rede de postos de gasolina. E a menina tinha que ser operada em Belo Horizonte, uma cirurgia laser. E ele se ofereceu para fretar um avião e levar a menina, né? E foi fretado. Foi fretado e a menina foi. Ela foi para o hospital. Tá? E nesse estágio foi que eu consegui o jornalismo do SBT para ir lá cobrir. E, lamentavelmente, depois de 2 meses, a mesma pessoa que me pôs em contato com a campanha, falou para mim, me pôs em contato, também tem a obrigação de dizer que lamentavelmente todos nós fomos vítimas, e a mãe da menina se suicidou porque esse empresário precisava das notas fiscais por causa da restituição do dinheiro que ele colocou, e ela não apresentava. Aí descobri Ele que era começou uma farsa. começou a desconfiar que ele foi vítima de uma farsa, e por conseguinte todos nós, e ele fez um BO, né? E a polícia foi à casa da mulher e pediu educadamente as notas e tudo, os comprovantes médicos. E ele nessa história, não, aguardem aqui que eu vou pegar, e lá dentro a mulher se deu um tiro na cabeça. Ela fez a menina acreditar que a menina estava doente. Então, Uau! Ela enganava também a própria filha. Sim, porque ela precisava levantar um capital para pagar uma dívida de não sei o quê, o ex-marido era caminhoneiro, ela morava sozinha. Só que além da menina, ela tinha mais 3 filhos, né? Quer dizer, ela se deu um tiro na cabeça, deixou o menino nessa situação com esse puta trauma, os outros filhos todos sem condições de criar, né? Não sei como é que acabou a história, mas quer dizer, a partir daí, hoje eu sou muito... essa história, ele me ajuda a pagar aluguel, me ajuda não, essa história eu não posso atender todo mundo, mas casos que eu posso colaborar humildemente dentro da minha perspectiva, eu colaboro, mas antes eu levanto de todas as formas. Agora, você relatou aí exaustão no ensaio, né? Exaustivo, né? Esse seu respeito com o teu público e tudo mais. Como é que é o seu processo criativo? Como é que você cria? Como cidadão comum, você precisa ter inspiração, você vive de inspiração? Na verdade, muitos fatos do dia a dia por si só me suscitam inspiração ideias. Ou inspiração? Inspiração. Né? E a inspiração é quando você está querendo uma ideia, ela não vem, você tem que cumprir. Aí você inspira e transpira. Né? Então, quer dizer, só que o meu caso, a gente tem um programa, tem um grupo de humor Café com Bobagem, que tem 32 anos e meio, e tem uma responsabilidade. A gente tem o programa na Rádio Play FM 92,1 em São Paulo, meio-dia às 2, todos os dias, e você que estiver fora de São Paulo pode baixar o aplicativo Band Play. Band Play, no aplicativo você acessa Play FM e ouve a emissora em qualquer lugar do Brasil, do mundo que você estiver, e graças a Deus a gente tem muita gente que acompanha a gente pelo aplicativo. Embora a rádio esteja formando rede, ela hoje está em Araraquara, Triângulo Mineiro, São Paulo, Porto Alegre, mas tem muita gente que ouve e participa pelo aplicativo, né? Então a gente tem um compromisso, tem um programa lá, quem nos contrata quer resultado. Criar, eu fico pensando ali, aí quando a ideia não vem, eu vou nos portais da internet. Aí eu vejo portais, ou eu abro o Google News e vejo... fulano fez, aí estão lançando um produto, aí eu tenho uma ideia de fazer uns 5 comerciais de lançamento de produtos. Então eu vou lá e faço um comercial de lançamento de produto. Que nem eu fiz, eu li lá um negócio do Motoboys, uma empresa de motoboys que tinha sido acionada na justiça, porque cobrava e nem entregava. E aí em seguida eu tinha, por coincidência, lido o negócio do Zeca Pagodinho. E aí eu fiz um comercial dessa entregadora que chamava Zeca Pacotinho, entendeu? Que era o nome dessa empresa de motoboys. E aí entrava muito, deixa a vida me levar, entrava os depoimentos de motoboy, vida leva eu, vida leva.
e Vida era o nome da gerente da empresa, né? Então era assim, a gente vai associando, aí eu vou, percorro portais, percorro tudo, aí quando as ideias não vêm, eu vou nos próprios quadros que eu já escrevi, que são, graças a Deus, muitos. E você guarda? Tem tudo aqui? Ou tem Tenho muita tudo, coisa se nossa, perdeu? tenho tudo da época que não tinha computador. Porque sua memória é muito boa, Da impressionante. época da Jovem Pan, tudo escrito em sulfite com máquina Remington, linha 88. Olha isso. Escrevia o dia inteiro na linha também, trabalhei com Olivetti, trabalhei com aquela IBM 3 esferas. E A estrutura do programa Café com Bobagem, que é difícil ter um programa com mais de 30 anos fazendo sucesso, né? E ela se mantém, o que mudou? mudou que na fundação era museu, o Zé Américo e o Ivan. Eles continuam. Continuam, mas acontece que a gente estava na Jovem Pan, a gente via de um sucesso estrondoso na Pan, de uma época em que não existia transmissão de rádio via satélite. Mas tem alguns quadros como Acredite Se Quiser, Acredite Se Quiser, Dicas e Gabaritos da Furvex, Isso é Incrível, aulas de inglês, que elas orbitavam na programação da Pan e era um arrombo. Era uma coisa assim, para a época era vanguarda, era revolucionária. E outras emissoras de rádio, fora de São Paulo e fora da cidade e do estado, queriam comprar aquele material para ter também na programação. A PAN começou vendendo isso, depois tem uma distribuidora chamada Rede Independente de Rádio, que comprava esses conteúdos da PAN e revendia para rádios do Brasil todo, de Portugal, foi, algumas emissoras nos Estados Unidos, Miami, Orlando, que falavam para brasileiros, compraram esse material nosso. Só que com esse boom, o que acontece? O Tutinha, na época eu ficava puto, mas hoje eu compreendo e dou razão. O Tutinha, como empresário, tendo a gente um produto de sucesso, não queria perder. E a gente tinha muita procura para saber quem é que faz. Porque a gente não estava na TV. Ou quem é que é o Ciliano? Quem é o Paraíba? Quem é o filho do Djalma Jorge, entendeu? O Djalminha, né? Quem que é isso? Quem que é aquilo? E tinha procura grande. E a gente começou a ter assédio. Tem assédio do Chico Anísio, que a escolinha estava no auge. Teve assédio do Faustão, que fazia o Perdidos na Noite. Teve assédio do Walter Avancini, que tem a produtora chamada Estúdio A. Então, o Tutinha escondia. E quando a gente dava entrevista para grandes veículos, tipo a Veja São Paulo, a Veja, a Folha na época, e a gente aparecia muito, ele ficava meio incomodado com aquilo, né? Porque não queria perder a gente. E por outro lado, podia significar para ele que a gente quisesse ganhar melhor, etc. e tal. E, enfim, quando chegou um momento que a gente queria fazer mais do que a gente fazia. A gente queria ter mais exposição e mais liberdade de vocabulário, uma série de coisas. E foi quando, em 1989, João Carlos Ribeiro, que tinha sido locutor da PAN, estava como coordenador da Band FM, que ainda não era rede de rádio, era só São Paulo, e chegou para a gente e falou, tem um horário antes da hora do ronco, estava começando a hora do ronco, e ele fazia que a hora é do outro ronco. também, né? Sim, ele fazia a hora do ronco. Ele falou, tem um horário antes da hora do ronco que ninguém quer, vocês não vão querer também, né? Porque é 6 horas da manhã ao vivo. Eu falei, não, como não? Vamos. E foi que a gente saiu da PAN e foi para a Bandeirantes. 6 da manhã. 6 da manhã ao vivo, chegava lá às 5h30, 5h15 da manhã, batendo palma. E aí o programa começou a explodir. Para quem acha que o pânico foi contundente, é porque não conheceu a gente naquele tempo. A gente toda hora era suspenso pelo seu João Jorge Saad, dono da Rede Bandeirantes, já falecido, ou suspenso pelo Joca, pelo coordenador, um absurdo que a gente fazia no ar e falava, e que era um sucesso, porque era uma coisa... revolucionária mesmo para a época. Revolucionária, né? Cara. Tipo, sabe? você lembra de alguma história que você possa contar e que causou a expulsão? Sim, eu lembro. Mas só para te falar, o programa foi um sucesso tão grande que ele passou a ter uma edição também às 6 horas da tarde. E aí a gente falava antes, tinha um slogan antes de sair de casa, antes de voltar para casa, sempre uma boa hora para um café com bobagem. Depois ele passou às 6 da manhã e meio-dia. E começou a arrombar o meio-dia, que foi quando a Jovem Pan começou a querer levar a gente de volta, e a gente não ia. E a Jovem Pan começou a pegar os quadros da época que a gente fazia, e com o argumento de Jovem Pan 14 anos, comemorando, eles voltavam a usar os nossos quadros, e, em especial nesse horário da meio-dia a 1, que era o nosso horário. E aí começou aquela briga, e aí a Bandeirantes entrou no meio, interviu para a PAN parar de usar os quadros, e foi quando o Tutinha começou a se preocupar em fazer um programa de humor na hora do almoço. E primeiro a Rosana Herman tinha dado uma ideia do programa se chamar Pandemônio,
e que depois virou um pânico, entendeu? Por consequência disso, do efeito do café com bobagem, né? E aí começamos a ter uma outra edição de sábado, da meia-noite às 3 da manhã, chamada Madrugada com Bobagem. E foi essa época que juntou o programa... Aí não estava lá, era editado o programa. Não, era gravado. Né? Ao vivo, não? Gravado. Tá. Mas foi a época que juntou essa edição da Madrugada do sábado, que era o momento do point, com o nosso trabalho durante a semana, e que a gente começou a explodir de fazer show nas casas noturnas. Mas assim, voltando para... O que te causou a expulsão da rádio? A expulsão não teve, mas teve... Na época lá, Sim, suspensão. teve vários, né? Posso citar aqui. Que os caras falaram, pô, Pardini, isso não dá, Pardini, Então, a gente pelo amor de tá falando de Deus. uma época que, pô, 89, você já tinha tido a abertura, que aconteceu em 85, mas você tinha uma vigilância não assumida em rádio, Velada. você não falar certas coisas, Então o Zé Américo, brincando, chegou a chave lá no talkback, alô, censura federal. Ele mandou, pega no meu pau. Só que assim, ele, na hora de dar o corte da chave, ele errou, foi pro ar, picotado, pega no meu pau. Quando a gente saiu do ar, o Joca chamou a gente na sala e falou, meu, o que vocês falaram? Eu disse, não falou nada, não, vocês mandaram pegar no pau. Aí o Zé falou, não, mas eu cortei, não. Eu falei, meu, pode subir lá que o seu João quer falar com vocês. A gente achou que ia ser demitido, mas como o programa era muito sucesso, nós tomamos 3 dias de suspensão. Mas depois também tomamos uma semana, depois tomamos mais uma semana, entendeu? Então a gente virou meio um folclore no rádio, daquela época em diante, especialmente dentro da Bandeirantes, né? E uma outra coisa que a gente fez é que a gente, não poucas vezes, vazava o horário da Voz do Brasil. Assim, enquanto você estava fazendo programa no estúdio de rádio, você tinha a mesa. Então, ficava recebendo sinal da Rádio Brás. Em Brasília, 18 horas, 55 minutos, 32 segundos. Daí a pouco em Brasília. Tá? Por quê? Era para as 19 horas, precisamente, você entregar para a Rádio Brás. Sim. Não tinha como você falar, eu não sei. O sinal vinha na mesa. E quem gerava, na época, para as emissoras de São Paulo, era a Bandeirantes AM. Então o que a gente fez? Sem querer, a gente toda hora estourava esse horário. E a multa seria pesadíssima. A gente gravou uma cabeça da Voz do Brasil. Então entrava o cara em Brasília, 19 horas, aí tocava o Guarani. Tan, tan, taraná, tan, tan, taranana. Essa abertura dava ali uns 20, 30 segundos. Né? E aí, o que a gente fez? A gente gravou essa cabeça. Então, quando estourava, vazava o horário, a gente chegava, galera, tchau, vem aí a Voz do Brasil e a gente volta amanhã às 6 da tarde. Só que, bicho, a gente entregava para a Voz do Brasil 7.2, 7.3 e punha essa e soltava o cartucho. Tá, em Brasília, 19 horas, ia mixando, pegava o ponto lá que estava na mesa, vindo lá pelo áudio, pegava um ponto de kill, de corte, e pá, juntava. Então, os caras de gravadora, assim, os caras que eu vi o programa, falaram, meu, como é que vocês conseguem fazer? Fazer o quê? Pô, vocês estão entregando para a Voz do Brasil 7.1, 7.2. As rádios já estão transmitindo durante 2 minutos. E aí veio um dia um engenheiro Augusto, que era o encarregado da Bandeirantes, e falou, meu, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, engenheiro. Alguma forma de delay está acontecendo. Ele falou, mas não pode ser delay. É contra a lei, não é delay. Ele falou, nós estamos gerando o sinal da Voz do Brasil e a Bandeirantes AM, ela entra em AM ondas curtas precisamente às 7. Como é que o FM entra às 7 e 2? Não sei, gente. E aí o cara vasculhou tudo. E não achava, né? E aí, quando acharam, suspensãozinha, né? Claro, né? Porque a rádio podia tomar multa. A outra vez... Você ficou... Não, a outra vez foi que a gente gravou nos cartuchos umas falas, 2 caras falando no HT. Ô, fulano, tá, escuta? Positivo. Ô, meu, vamos maneirar, nós estamos em cima da banda. É mesmo? Não, então vamos continuar. Os caras riam. Tá? Só que a gente soltava essas falas gravadas em cima da música. Então, o primeiro dia que a gente soltou foi um arrombo. Começou, o telefone da rádio explodiu. Os ouvintes denunciando, meu, estão falando em cima de vocês, tem uma transmissão pirata, não sei o quê. É o Orson Welles aí. É, isso. Todo mundo fala que era um Orson Welles. E aí, quando ia acabava a música, a gente falou, gente, estamos recebendo muitos telefonemas aqui, dizendo que queria pedir para vocês pararem. Quem estiver fazendo isso, por favor, pare. E você que estiver ouvindo, fale para a gente. Era uma pegadinha com os ouvintes. Em que lugar de São Paulo você está ouvindo para a gente saber de onde vem. E os caras ligavam, é aqui na Zona Norte, porque eu estou aqui na Vila Miriam e é local. Querendo ajudar, né? Aí tem outro, não, é aqui em Santo Amaro, porque está local. E aí, com o segundo dia que a gente fez isso, o engenheiro Augusto, de novo,
Veio lá e falou, meu, é o seguinte, não dá trela que vocês sabem que o cara está no ar. Então o cara para de transmitir. Então, a gente já ligou para a Dentel, era Dentel na época, hoje é Anatel. Eles estão fazendo uma triangulação, parece que os caras estão na Zona Norte. Então não fala nada, que nós vamos pegar. Então faz o programa normal e a gente falava e soltava. Vocês se divertiam, a gente né, ia fazendo, né? Bicho, a gente ia pro estúdio lá e falava, ô meu, acho que estão atrás da gente. Ah, mas não vão pegar, não. Ô meu, será que vão achar que a gente... Não, vamos continuar. E a gente envenenava, e o engenheiro correndo de cima para baixo, o diretor e tudo. Nossa, outra história. E nascia naturalmente, né? Sim. Essas sacanagens, né? Uma outra que aconteceu foi que tinha o Banco Bradesco dentro da Bandeirantes, no andar térreo, e tinha um vitrinão de vidro e tinha uma persiana. E sempre depois que o banco fechava, evidentemente as instalações lá ficavam com as luzes ligadas. Aí um dia a gente imitou o gerente do Bradesco lá, e ligou para a Verinha, que era telefonista, e falou, Verinha, como é que vai? Tudo bem? É o Aguinaldo aqui do Bradesco. Ó, avisa o pessoal que é o seguinte, tá? Nós vamos entrar em reforma semana que vem. Então o pagamento, em vez de ser na terça-feira ou quarta, nós vamos pagar hoje sexta. Tá? Por causa do fim de semana, o seu Jorge Saad pediu para fazer isso. Então o pessoal sair daí, bateu o cartão 6 horas, foi uma fila aqui na saída do banco aqui, tá, em direção ao estacionamento, e ter paciência. Porque nós vamos estar em poucos funcionários, nós vamos atender todo mundo. Acabou o nosso programa às 7 horas. Na hora que a gente foi embora, que a gente lembrou que a gente tinha dado troca, porque a fila saía do banco, ela ia para o estacionamento e dava a volta e ia embora para o banco, né? E os caras chegavam, abre aí, não tinha ninguém dentro do banco. Bom, ele tá falando só as histórias que foram descobertas, né? Porque ele não pode falar aquelas que não foram, senão a pessoa pega ele agora. Não, teve muitas coisas em todas as emissoras que a gente passou. A criatividade é isso, né, filho? Ela vai pro bem, vai pro mal. Não, é que hoje a gente já tá tiozão, todo mundo tá tiozão, mas a gente apronta entre nós, né? A gente apronta entre nós, vai chegar comida pro cara não pediu, pro Zé Américo, a gente aprontar entre nós é uma usina ainda, né? Fazer show, o Zé Américo só fazer um show, que era numa ilha do Orbe de Búzios, num hotel que não tem mais, chamado Nas Rocas. E a gente está morrendo de vergonha, porque você descia no Rio de Janeiro, você tinha que pegar um transfer até Búzios e pegar o barco para a ilha. A gente fez o show e o Zé Américo queria vir embora, a gente tinha vergonha de falar para o contratante que o Zé queria vir embora. E o Zé queria, porque queria, a gente pegou e ele conseguiu que os caras iam levar ele. E a gente pegou e boicotou o Zé. Então a gente tem um terno Hugo Boss novinho, um salmão. Eu fui lá na cozinha, peguei um engradado desses que os caras guardam a carne no freezer, né? Lavei bem bonitinho e tal, para não estragar o terno, enchi de água, pus o terno dentro, deixei só a ponta do terno para fora e a gente foi lá e colocou no freezer horizontal da cozinha. E deixou 4 horas e congelou. Depois eu e o Ivan pegamos aquele negócio e levamos para o quarto, com o terno do Zé dentro, né? E aí fica só a pontinha do terno. Quando o Zé entrou no quarto para arrumar as roupas para ir embora, ele ficou muito puto, né, cara? Depois ele falou, bacana vocês, né, meu? Que 3 horas lá no chuveirinho, derretendo a porra do terno, perdi o voo, porque, pô, se eu puxasse o terno ia rasgar. A intenção era essa mesmo, né? Não deixar ele ir. E teve uma outra, a gente sempre aprontava, a gente teve uma que é muito marcante, essa é marcante demais. Vamos fazer um show no Meridian, no Rio de Janeiro, aquele hotel que faz cascata, né, de fogos no final do ano, faz fogos indoor. E aí, a gente sempre fez isso, chegava do show, aprontava com alguém, sempre fez. Alguém do grupo. Alguém do grupo, mas era mais o Zé Américo, que era eu e o Ivan. Eu e o Ivan eram os infernais. Né? Aí o Zé pegou e foi. E o Zé, bem, chegava do show, eu e o Ivan chegava, a gente ia lá para boate do hotel, ia comer, ia beber, às vezes ia andar onde fosse. E o Zé queria chegar e dormir. O Zé dormia antes, fazia o show e dormia depois. Aí a gente pegou, o Zé subiu, a gente foi no corredor do hotel, para não ligar do quarto, e ligamos na recepção. Falou, meu nome é Zé Américo, estou no quarto tal, assim, aqui nesse andar, etc. Queria pedir uma gentileza, eu tenho um problema terrível e incurável de amnésia. Eu tenho que tomar um remédio às 3h30 da manhã. Se eu não tomar esse remédio, amanhã de manhã, eu não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, e vou dar o trabalho para vocês. Então, por favor, quando for 3h30 da manhã, pede para uma senhora subir com uma jarra de água, tá? E bater numa porta, e se eu não abrir, insista. Tá? E se eu disser que eu não pedi o remédio, é porque já está começando. Então, enquanto não deixar a jarra de água para eu tomar,
vocês, por favor, não, tá, não, pode deixar. Aí como foi na manhã seguinte, vamos tomar café, o Zé estava com a cara de cu do avesso, né? Eu bacana a brincadeira de vocês, legal. Por que, Zé? O Ivan, como assim? Nós estamos entendendo. O Ivan tinha a língua presa, aí ele falou, não, legal, bacana. A mulher, 3h30 da manhã, começaram a tocar a campainha, tocar, não abrir, começaram a empurrar a porta, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com alguém, fui lá, abri a porta, aí a mulher falou, seu Zé Américo? Eu falei, é. Ela falou, eu vim trazer a água do senhor do remédio. Ele falou, que remédio? Eu falei, tá vendo, seu Zé? Já começou, né? Eu falei, quando o senhor não pegar água, eu não saio. Aí ele falou, eu queria fechar a porta, a mulher pôs o pé, cara. E ela empurrava, eu empurrava. Enquanto eu não peguei a chave, a filha da puta, a mulher não foi embora. Mas eu fiquei tão nervoso que eu não dormi até agora, meu. O que vocês falaram com essa mulher? Essa foi foda. E teve muitas, cara. Teve muitas. Teve uma outra que fomos fazer o show lá na terra do Daniel Brotas. O Daniel que levou a gente. E aí, depois do show, tinha um hotel, um lugar bem quente, Brotas, né? E aí, o hotel tinha um quarto, tinha um pé direito baixinho, e só tinha um quarto que tinha ventilador. E o Zé Américo quis ficar nesse quarto que tinha ventilador, né? Aí eu e o Ivan pegamos umas latinhas de Skol, cara, de cerveja. O Zé Américo pede também, né? Ele pede, né? A gente encheu de água e subiu lá com a banqueta e a pá do ventilador era reta e a gente pôs as latinhas em cima da pá do ventilador. Deixamos o abajur do Zé aceso para ele não ter que, pra ele já entrar sem acender a luz, né? Aí, pá, bom, tchau, boa noite, estamos no quarto do lado. Eu e o Ivan. Dali a pouco a gente escuta. Filha da puta! Minha cabeça! Essa bicha, ele ligou o ventilador, as latas voaram, bicho, pegou na testa, pegou em todo lugar. Com água. Né? Por isso que nós vamos chamar o Oscar Pardini de novo aqui no nosso, né? Porque tem muita história, não cabe na nossa horinha aqui. Não cabe na Não, nossa uns absurdos. Eu vou falar uma outra para vocês. A gente estava num hotel chamado Franca Tower, ele ainda existe. Ele é um tubo, ele é um cilindro. O hotel é redondo, alto, e o elevador fica no meio dos quartos. Aí chegou eu e o Ivan, 2h30 da manhã, estava muito monótono. Eu falei, Ivan, o que a gente vai fazer? Eu falei, já sei, peraí. A gente tirou o sapato, tinha os quartos tudo em volta do elevador, e a gente foi nos 2 quartos do outro lado. Aí fazia um sinal com a cabeça e a gente vinha batendo nas portas. E entrávamos no nosso quarto. Aí quando todo mundo começava a abrir a porta, a gente abria também. O que está acontecendo? E a gente era o mais puto. Gente, o que é? Que brincadeira é essa? Tal. Esperava 15 minutos de novo e saía, ia lá. Todo mundo abria, a gente... E não tinha risco de alguém ficar esperando atrás da porta? Não, aí a gente ligava, como não bastasse, a gente ligava na portaria. Para reclamar. Meu, é o seguinte, estão batendo na porta aqui. Não, várias pessoas já ligaram. Falaram, vocês têm que dar um jeito aí. Uma outra que nós fizemos também, não me lembro se era em Sertãozinho, estávamos no hotel, e embaixo do nosso quarto tinha um telhado de zinco, do estacionamento. Chegamos 3 horas da manhã, não tinha o que fazer, pegamos umas garrafas do freezer de água, tomamos a água, pusemos a água para outra coisa, pusemos a água do banheiro, aí vamos lá, 1, 2, 3, soltava as 2 garrafas e aí você escutava todo mundo abrindo a janela do quarto. E a gente também abria aquele monte de cabeça em cima lá. A gente, o que aconteceu? Não, acho que alguém caiu, não sei o quê. Ele ligava na portaria, acho que alguém pulou aí. A gente ouviu barulho, já estamos procurando aqui. Nossa, e era assim, era terrível. A gente pegou o Hit, o cantor Hit, vou contar uma história para vocês. A gente foi fazer um show e a gente estava indo, era um show de festa de peão. Assim. E a gente estava saindo, já feito o show, já tinha feito o show, tinha ido para o quarto do hotel e estava indo embora. E o Hit tinha saído do quarto do lado para ir fazer o show, a parte dele. Que cantava Boa noite, princesa, como vai? Era essa a música para estourar. E aí ele saiu e aí a porta do quarto ficou meio encostada. Aí eu falei, peraí, pô, não vamos sair sem homenagear o nosso ídolo, né? Aí nós fomos no banheiro, bicho, o Ivan mandou um barro daqueles, galera, que pega a direita, pega rapaz. Aí eu fui lá também para conseguir fazer um pouquinho. A gente abaixou a tampa da privada e tinha um secador, tinha 2 secadores é uma pia grande no hotel, né? Hotel de luxo. 2 secadores, aqueles que ficam presos ali na parede. A gente puxou o fio, o vaso era logo do lado, abaixou a tampa da privada e ligou os 2 secadores para dentro do vaso. E foi embora. Imagina que ia fazer isso hoje. Hoje faria muito pior. Bom, aí eu sei que em São Paulo a gente encontrou o cara da BMG, que era a gravadora do Rogerinho, gravadora do Hit. Ele falou, meu, o que vocês fizeram
no quarto, como nós? Não, meu, só tinha vocês do lado do quarto hit, meu, ninguém ia fazer aquilo. Como? Fizemos o quê? Porque ele fez o show, aí chegou com o broto dele lá, descolou uma mina, e aí a gente veio com ele, vim eu e mais os 2 produtores, ele abriu a porta do elevador e já falou assim, nossa, que cheiro de merda, hein, meu? Acho que estourou um cano. Aí, pá, tá indo com a mina pro quarto, no que ele abre a porta, aquele ar quente de bosta, e era no quarto dele. Falei, meu, e aí ele foi pro banheiro e ficou puto, o banheiro, o vaso cheio, dois secadores apontados lá dentro, já um não funcionando mais, um cheiro de merda insuportável. Eu falei, não, mas imagina que não fomos nós, cara. Você tá louco? Não foi mesmo vocês? Não, meu. A gente já tinha saído. Aí eu falei, de fato, parte de vocês não estava. Eu falei, não, meu, a gente, ixi, não sei o que aconteceu, meu. A hora que o Rich saiu pro show foi a hora que nós viemos embora para São Paulo. Falei, pô, meu. E o cara contando pra gente, meu, ele ficou muito puto, meu, não sei quem fez isso, ele foi lá no gerente, ele queria ir para outro quarto, e não tinha outro quarto, porque o quarto de vocês já estava ocupado, e o hotel estava lotado, e ele queria ir embora, meu. Puta, foi um terror, porque o gerente não queria que ele fosse embora, ele gritando na recepção, meu. Encontrou com ele depois? Não. Ele tá sabendo agora, você Não, sabe? sei lá. Já deve saber. Tem 1000 histórias com artistas aí que o pessoal atribui a gente não é, e tem outras que atribui é, né? Então a gente ficou com esse estigma. Hoje a gente está comportadão, a gente zoa um com o outro, né? Muita bobagem. Muito café com bobagem. Então a gente zoa um com o outro. Se a gente fizesse um stand-up só contando as histórias do que a gente aprontou... A sua já turma seria que inaugurou o stand-up. Praticamente assim. O pessoal fala hoje que tem cara que acha que inventou o stand-up, né? Não fomos nem nós, porque o Chico Anísio, em 1974, para ser muito sincero, ele contava histórias no meio do Fantástico. Ele era um stand-up, cara. Ele falava, se o Brasil lançar um foguete, como é que é? Vai encrencar o foguete, vamos pôr em cima de uma Kombi, levar, não vai dar para lançar agora, viu, tio? Vamos ter que levar para ver o motor aí, não sei o quê. Ele contava essas histórias engraçadas de taxista, de mecânico, que lá era um stand-up em 1974, né? E o stand-up comedy, uma coisa que já, stand-up comedy ao rigor da letra, da tradução, que é comédia em pé, nos Estados Unidos já existia desde sempre. Gente que, quando eu nasci, já tinha morrido, fazia stand-up comedy lá. Aí chegou essa onda aqui, muito rapaz, muito menino, achando que inventou, que lançou essa onda. Não lançou nada, entendeu? Quer dizer, não é que a gente inventou stand-up comedy, mas assim, a gente foi o primeiro grupo de humor a estourar. Já tinha. Porque a gente foi a novidade como humor para a nossa idade, cara, sabe? Eu sempre digo, só existem 2 maneiras de você vencer em qualquer segmento. Ou você faz alguma coisa muito diferente de todo mundo que já faz aquilo, que é muito difícil, ou você tenta fazer algo diferente que ninguém fez ainda e manter esse algo diferente do maior tempo possível. Depois do ovo de Colombo, outros virão. Então foi o que aconteceu com a gente no humor. Quando a gente foi para o rádio, não tinha ninguém fazendo isso, nem na noite, nem no rádio. Então essas histórias corriam, não é São Paulo, corriam no Brasil, né? E o café ficou com esse estigma, o café com bobagem. Tanto que tem um livro do café, 25 anos do café com bobagem, agora estão querendo fazer outro, as histórias esquecidas do café com bobagem. E conto, mas assim, nunca a gente vai lembrar tudo, né? O Gaúcho da Fronteira, um cantor que está vivo ainda, de músicas tradicionais gaúchas, eu estava num hotel, numa estrada aí, eu fui num hotel, chamado Suziel, o hotel era em cima de um posto de gasolina. Impressionante a memória, impressionante. Cara. Tinha um banheiro no final do corredor. Era 2 andares, um banheiro e outro banheiro. Bom, aí chegou eu e o Ivan, para variar, a gente achou que o Zé Américo estava no... Ah não, teve 2 episódios. Teve o Gaúcho da Fronteira, que foi nesse hotel, peraí que eu estou falando. E aí o Gaúcho da Fronteira foi o seguinte, o Ivan pegou, quando o Gaúcho da Fronteira chegou, o Ivan estava na recepção. Aí o Ivan ficou ligado nele, preenchendo os dados, ditando para o cara preencher os dados, e ele memorizou. Quando nós voltamos do show, 2h30 da manhã, o Ivan ligou para outra cidade para pedir um táxi, para levar o Gaúcho da Fronteira para São Carlos. E veio o táxi de uma cidade a 70, 80 quilômetros de distância. Bom, de manhã nós estamos tomando café, chegando para tomar café, e aí nós sentamos na mesa do lado do Gaúcho da Fronteira. E os músicos do Gaúcho, o sanfoneiro, falando, bate, mas tu é louco? E tu pagou esse táxi 3 horas da manhã? Ele falou, como é que eu não ia pagar? O cara veio de 70, 80 quilômetros de distância, ele sabia meu nome, meu quarto, o que eu estava fazendo aqui, sabia tudo, pô.
Ele falou que se eu não pagasse a corrida para ele, que ele veio, eu falei, não, mas eu não vou para lugar nenhum. E se eu não pagasse pelo menos a corrida de ida e volta de onde ele veio, mesmo sem eu ir, que ele saía dali para a delegacia. E ia fazer um BO. E eu tive que pagar. E ele, o Gaúcho da Fronteira, pagou a corrida pro cara. Entendeu? E não usou. Coisa boa. Sensacional, meu amigo, minha São amiga. muitas histórias. Muitas histórias, vamos ter que trazer aqui. A gente ficaria aqui muito Muito mais. mais. Muito mais. Muito mais. É muito rico, né? As coisas que você Mas vai traz, voltar. que você Pardini vai voltar para fazer um novo Mais programa. um, Ó, convidar vocês, aproveitar a oportunidade. Isso. As redes sociais todas estão como @Oscar Pardini, né? Então você entra no Facebook, é Oscar Pardini, Twitter é @Oscar Pardini, o Instagram é @Oscar Pardini. Eu faço questão de receber sua visita lá, sua mensagem, tá bom? Prometo que mesmo que eu demorar, eu vou responder você. E se você duvidar, eu gravo a minha voz, sou eu que respondo. Convidar você também para seguir o Café com Bobagem, @Café com Bobagem oficial. Queria lembrar que esse programa que a gente faz na Play, de segunda a sexta, da meio-dia às 2, repito, em 92,1, você vai rir muito. Melhor programação musical do rádio em São Paulo. Isso é mesmo, acompanha lá, é sensacional. A emissora com maior tempo médio de audiência, cerca de 3 horas e meia, do Brasil. 3 horas e meia é o tempo que os ouvintes ficam no mínimo na Play FM, tá? E você pode ouvir tanto em 92,1 se estiver em São Paulo, meio-dia às 2, segunda a sexta, ou baixa o aplicativo Band Play e ouve pelo aplicativo. E você pode, quando nós estivermos entrevistados, você pode assistir ao vivo pelo YouTube. Tem o nosso canal Café com Bobagem Oficial. Você entrar lá agora, você vai ver, por exemplo, Oscar Schmidt, Priscila Fantin, Carlinhos Aguiar, você vai ver Sônia Lima, um monte de gente contando histórias fantásticas dentro do Café com Bobagem. Já estão registrados nesse canal do YouTube, Café com Bobagem Oficial. Vocês estão convidados também. Muito Tá obrigado, bom? obrigado. E foi um prazer, obrigado pela companhia, você que está aí do outro lado. Tá? Obrigado a vocês dois, o Luiz Albuquerque, o Alan Della Bella, como ele não queria pôr Delon, porque achou que ia complicar. Né? Vocês estão vendo, para quem tem idade que chegou a ver na TV as propagandas da extinta Arapuã, ele quando era pequeno, ele era o boneco Arapinha. Vocês vão procurar no Google, vocês vão ver pesquisa aí. o A gente topete. vai achar, a gente vai colocar aí. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Foi um prazer ter estado com vocês e parabéns pelo trabalho de vocês, que frutifica muito. Aproveitar e mandar um abraço ao meu amigo Abrão Farina, que nesse dia que vocês estiverem assistindo o programa é aniversário dele, está fazendo 75 anos, e é quem está cortando aqui, Abrão Farina, viu? Vocês procurem aí nas redes sociais, e hoje é aniversário dele, 75 anos. Então, um cumprimento, que ele falou que todo mundo que dá os parabéns vai ganhar um brinde, não sei que brinde que é isso. É só conferir. Então, tchau. Tchau, gente. Beijo no coração. Valeu. Até a próxima.